Boa noite. Sou muito grato a Deus pelo fim de semana precioso na comunhão com essa amada igreja. Pastor Pedro, irmã Hilda, nós também somos muito abençoados. A minha família é muito abençoada pela vida de vocês. Eu já ouvia falar dessa igreja e agora os meus olhos viram. A alegria espiritual, o serviço humilde e uma fé muito frutífera. Louvado seja Deus, que tudo isso aumente mais e mais entre vocês, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Vós sois a luz do mundo. Foi assim que Jesus chamou os seus discípulos. Ontem à noite nós vimos que isso significa que cada crente deve viver de modo semelhante a Jesus, dando um testemunho impactante para Cristo em meio ao mundo, de modo que as pessoas vejam a glória de Deus em suas vidas. Hoje de manhã, nós observamos que ser luz do mundo tem um aspecto de evangelizar, brilhar por Cristo através do evangelismo pessoal. De manhã nós ouvimos 4 verdades que não correspondem ao evangelho. Existem doutrinas, pensamentos, às vezes até sem a intenção de ser enganoso, mas sem entendimento, pensa que está crendo e espalhando o evangelho, quando na verdade são ideias que não correspondem ao genuíno evangelho. Vimos 4 verdades que não correspondem e em seguida meditamos em algumas passagens que apontam para o verdadeiro evangelho. E eu gostei daquela frase que ilustra o que é evangelismo. É um mendigo entregando pão a outro mendigo. No sentido de que, como o irmão que dirigiu o culto, reconhece que estava perdido, foi achado por Jesus e agora a vontade dele é que outros também tenham esse encontro com Cristo. Amados, encerrando essa noite de conferência, quero que você abra em 1 João, capítulo 1, verso 5, até o verso 2 do capítulo 2. 1 João, capítulo 1, verso 5 até o verso 2 do capítulo 2. Hoje à noite, nós vamos ouvir a verdade de que os filhos da luz buscam a santificação pessoal. É um padrão de vida daqueles que são luz do mundo, a santificação pessoal. Vamos ficar em pé, por favor, para essa leitura. Apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, vamos dos versos 5 e entraremos no capítulo 2, chegando até o verso 2. Acharam? Assim diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Podem sentar, vamos ouvir a pregação? Hoje em dia é muito comum encontrar pessoas que se dizem evangélicas, mas o seu estilo de vida é praticamente igual aos do mundo. Crentes professos, mas não praticantes. Quem diria, né, que ia chegar esse tempo? Conhecemos uma religião que é comum as pessoas dizerem que a seguem, mas não a pratica. Mas quem diria que chegaria o tempo entre nós mesmos, aqui no Nordeste do Brasil, de encontrar tanta gente que professa ser, mas não pratica. Há daqueles que se dizem, já fui crente. Outros declaram, estou desviado. Outros ainda dizem, eu creio em Jesus, mas não sou muito praticante. Olhando para a Bíblia, nós reconhecemos que crentes genuínos, sim, vivem lutas espirituais e, por vezes, fraquejam. Nós pecamos, sem dúvidas. Mas o estilo de vida, o padrão, o perfil, o nosso andar como filhos da luz, ele tem uma marca distinta daqueles que ainda não são de fato crentes. Que marca é essa? Uma delas, santificação pessoal. Quando Deus nos salvou, já nos tornou nova criatura, salvos em Cristo. Desde então, Deus está nos transformando à imagem do seu Filho, santificação. A primeira, o resgate que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu amor, foi pontual, definitiva, imediata. A segunda, a santificação, é o lado visível da salvação. Essa é progressiva, é uma jornada. Não que tenhamos já alcançado ou obtido, diz o apóstolo Paulo, a perfeição. Mas uma coisa ele faz, ele prossegue para o alvo. Em outras palavras, o estilo de vida dele é, ainda não sou o que eu deveria ser, mas quem me conhece percebe que dia após dia, década após década, eu estou, pela graça de Deus, mais e mais transformado à imagem de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu essa carta aos seus leitores salvos, esses irmãos precisavam de uma instrução muito especial, porque havia uma ideia falsa, que se espalhava e já contaminava a igreja do Senhor. Essa ideia, dentre outras coisas erradas, dizia que um conhecimento espiritual da pessoa de Deus não era necessariamente medido pelo comportamento moral da pessoa. Em outras palavras, essa ideia divorciava conhecimento de Deus de comportamento puro. Eles tinham mestres que ensinavam assim:
eles já existiam discípulos que criam e viviam dessa maneira. Na prática, eles já diziam serem iluminados, no sentido de ter um conhecimento espiritual sobre a divindade, mas continuavam com um comportamento, uma ética muito baixa. O padrão moral deles não mudou, ainda que eles diziam que passaram a ter um novo conhecimento sobre a divindade. Perigoso, não é isso? Perigosíssimo. Hoje em dia, penso eu, que nós temos algumas pessoas que vão nessa onda, em versões mais modernas, mas que no final das contas, como diz Salomão, né, não há nada novo debaixo do céu. São algumas pitadas diferentes, mas a essência, quando você olha na história, você encontra que não é novidade em si a essência. Hoje em dia é comum pessoas dizerem que amam a Deus, que está tendo comunhão com Deus, muitos deles dizem em casa, sem precisar de ir para a igreja, e a vida não muda. O comportamento não se distingue. João escreve essa carta chamando os filhinhos. João era muito amável. Quando eu penso em João, eu lembro do pastor Pedro. As palavras amáveis, a maneira muito amável de se referir aos irmãos. Filhinhos meus, versículo 1 do capítulo 2. João chama os irmãos. Ele está preocupado com o rebanho, porque essas ideias seduzem até os crentes verdadeiros. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Os irmãos precisavam ouvir esta verdade, que hoje à noite eu resumo nessa frase: os filhos da luz buscam a santificação pessoal. Os filhos da luz procuram manter um padrão de vida longe do pecado. Tem duas verdades nessa porção que eu li, duas verdades que cooperam para você ter uma vida santificada como luz do mundo. Quais são essas duas verdades? Acompanhe comigo. A primeira verdade aponta para a base da nossa santificação pessoal. Qual é a base da santificação pessoal de um filho da luz? Qual é o alicerce de mudança de vida num verdadeiro crente? Veja, a resposta desse texto é que a base da nossa santificação é a natureza santa do nosso Deus. É a natureza santa do nosso Deus. É por isso que eu estou mudando, porque meu Deus é santo. Versículos 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João começa esse trecho apontando para a base da santificação pessoal de um crente genuíno. E esta base é o Deus que nos salvou, é o Senhor. A natureza divina faz com que, inevitavelmente, os verdadeiros filhos de Deus sejam santificados. Por quê? Porque a natureza divina é santa. Santidade aqui é lembrada como um atributo de Deus através dessa figura, a figura da luz. Deus tem muitos atributos, qualidades do seu próprio ser. E se você é um leitor atento das Escrituras, já deve ter percebido que dentre vários atributos, nos parece que a Bíblia dá uma ênfase a esse atributo. Deus é santo. Deus é santo. O atributo divino da santidade é a base
da transformação constante de um homem e de uma mulher que já é salvo. A base que edifica a nossa vida longe do pecado é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. É o caráter dele refletido em nós que produz a santificação que precisamos apresentar. Veja, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele, a mensagem que da parte dele. Dos versos 1 ao 4, é aquele magnífico texto onde João fala que Jesus, ele conheceu Jesus, ele viu, ele ouviu, ele apalpou o verbo da vida. E então no verso 5 ele diz que a mensagem que ele recebeu desse homem, Jesus Cristo, o verbo da vida, a mensagem que ele ouviu de Jesus, que ele passou para os outros, anunciou, é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é importantíssimo para combater aquela falsa ideia que estava se espalhando e até contaminando alguns irmãos. Qual é a mensagem divina? Tem muitas mensagens que se dizem divina. No tempo de João, havia também várias mensagens que se diziam espirituais, iluminadas, do alto. Os falsos mestres a quem João combate nessa epístola diziam que a mensagem deles vinha de onde? Dos céus. Dizia que os seus mestres foram os mais iluminados. Diziam que eles tinham um conhecimento elevado de Deus. Agora olha o perigo. Eles diziam, e tinha um grupo que se apresentava como de mais conhecimento da mensagem, mas eles não tinham um comportamento de pureza. Perigosíssimo. Para combater essa falsa ideia, João começa pela base. A mensagem que da parte dele, da parte de quem? De Jesus. Ele ouviu e ele anunciou esta. Uma mensagem essencial sobre a natureza de Deus. Deus é santo e não há nele treva nenhuma. Por que que você diz que conhece a Deus e vive nas trevas? É incompatível, é incoerente, é mentira, João vai dizer. Ou esse Deus não é santo, ou você está mentindo. A base da nossa santificação, irmãos, é um conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus. E uma ênfase muito grande no atributo da sua santidade. Nele, versículo 5, Deus é luz. Precisava João dizer as próximas palavras? E não há nele treva nenhuma. Para esse contexto, era importante. Por quê? Porque tinha gente dizendo que conhecia Deus, amava Deus, tinha comunhão com Deus e tinha trevas em suas vidas. Então era importantíssimo ele ressaltar: Deus é luz e não tem um vestígio de trevas na pessoa de Deus. Não tem como você dizer que anda com Deus e consegue andar em trevas e está tudo bem. Deus não tem comunhão com trevas. Logo, ele não tem comunhão com aqueles que vivem nelas. Ou o pecado lhe afasta de Deus, ou Deus lhe afasta do pecado. A base da nossa santificação é o nosso Salvador é santo. Não há nele treva nenhuma. Lembre-se comigo do profeta Isaías, alguns já devem ter lembrado do capítulo 6, quando ele tem aquela visão da majestade divina, mas eu quero
lembrar-lhe o capítulo 57, no versículo 15, quando o próprio Criador, Deus, diz: eu sou o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Esse era um título que Deus gostava de se apresentar. Santo. Eu sou santo. Logo, os filhos da luz, os verdadeiros filhos da luz, gostam da santificação pessoal. Buscam a santificação pessoal. Essa é a base, irmãos, da nossa santificação, da nossa transformação constante. Esse nosso Deus, maravilhoso Deus, um Deus amoroso, como estou escutando muito do amor de Deus manifestado em várias pessoas quando Ele perdoou e tirou vocês das trevas e colocou no reino do Filho amado. E o que é que vocês têm experimentado? É que o Espírito, como é o nome do Espírito que habita em você? Santo. Estimula você a uma vida de santificação. Quando você entra na família de Deus, a tendência é você ficar mais e mais parecido com Jesus. Amém? E uma das marcas dessa semelhança é a sua santificação pessoal. Vamos seguir o apóstolo João. Ele lançou o alicerce contra a falsa ideia. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Agora veja o que ele vai fazer. Espírito Santo maravilhoso. E olha a argumentação de João. Se. Versículo 6. Versículo 7. Se. Versículo 8. Se. Versículo 9. Se. Versículo 10. Se. Foi aluno do pastor Timóteo? Foi aluno do pastor Timóteo. Ele não deixava passar isso não. Essas repetições. Se. Aí ele completava. Irmão. Se. O que é que João vai fazer aqui? João vai colocar na mesa a mentalidade dos errados e contrapor a mentalidade certa. Tem alguns sis aqui que é o si, modo de pensar dos falsos. Seguido do si, o modo de pensar dos corretos. Então me acompanhe nesses contrastes. Primeiro, o modo de pensar dos falsos. Falsos mestres, falsos discípulos de Jesus. Versículo 6. Se dissermos, tinha gente que dizia. Tinha gente que dizia. Aí João está combatendo e diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Versículo 6. Se dissermos, uma ênfase no que eles falavam, contrastada com uma ênfase no que eles faziam. João gosta de contrastes, luz e trevas, amor e ódio, falar e fazer, quando é o caso em que o falar aqui é acompanhado de um fazer que não tem a ver com essa profissão, com essa declaração. Se você fala que conhece, ama, tem comunhão com Deus, mas anda. A palavra andar aqui é um sinônimo para seu estilo de vida. É você como de fato você é. A gente também usa essa expressão hoje em dia. Fulano anda meio assim, é como a pessoa está no momento. Fulano é uma pessoa que anda... E você conhece ciclano? Quem? Aquele anda num caminho errado. Fulano agora anda num caminho certo. A maneira de se referir ao seu perfil de vida.
Uma evidência muito clara da nossa comunhão verdadeira com Deus é a mudança de comportamento. Não é só uma mudança de palavras. Irmãos, se fosse só palavras, eu tinha professor na universidade que se você deixasse, se esse pastor deixasse, ele subia nesse púlpito, ele abria a Bíblia, ele lia um texto, fazia uma hermenêutica, uma exegese, explicava o texto e ainda dizia umas frases bonitas e ia ter glória a Deus e aleluia entre nós. Eles sabem, irmão. Um dos historiadores mais influentes hoje nas redes sociais, eu fui assistir uma palestra dele sobre fundamentalismo. Pastor Lúcio, ele dá um discipulado do que é ser um fundamentalista. Mostra os aspectos históricos, os aspectos doutrinários e práticos. E quem é ele? Um perverso, em termos de comportamento. Uma mente brilhante, em termos de inteligência e capacidades. Mas esse saber sobre como você pensa não é uma experiência pessoal de conhecer pessoalmente a esse Deus. Ao mesmo tempo que ele está perto intelectualmente, seu coração continua muito longe de Deus. A verdadeira fé inclui conhecimento, mas não se limita a conhecimento. É quando esse conhecimento opera uma transformação radical. Estávamos mortos e ele nos deu vida. Cegos e agora vejo. Perdidos, fui achado. Nas trevas, agora na luz. Inimigos, agora mais do que servos. Somos seus amigos. Louvado seja Deus. João apresenta no primeiro si um ensino falso que divorcia comunhão com Deus de santificação de vida. Não pode, está errado. A realidade da comunhão pessoal com Deus terá o seu lado visível. Qual é? Andar nas trevas. Versículo 7 é o si da doutrina certa, contrastado com o anterior. Veja, o si da maneira de pensar e viver correta. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos versos 5 e 6, nós aprendemos a base da nossa santificação. Qual é? Quem é? É o nosso Deus. Porque Ele é luz. Ele é santo. E não há nele treva nenhuma. Foi Ele que me salvou. E é Ele que está me transformando. A sua luz brilhou e eu fui resgatado. E cada vez que eu me aproximo mais dele, mais luz é lançada sobre minha vida e mais pecados eu enxergo. É essa a sua experiência? Cada vez que lê com meditação a Bíblia, enxerga mais pecados? Você tem essa experiência como aquela que Tiago descreve no capítulo 1? É como ficar de frente para o espelho da palavra e perceber que o cabelo está assanhado, que a gravata está torta. Ficar de frente para o espelho da palavra vai nos fazer perceber que nossas palavras estão tortas.
Nosso coração ainda está muito contaminado, nossa mente ainda muito influenciada por coisas do mundo. Agora fique longe desse espelho por um dia. Basta um dia, sem ficar de frente para esse espelho purificador. E quem está perto de nós já começa a perceber que a gente se afastou um pouquinho da santidade do nosso Deus. Irmãos, somos luz do mundo. Isso significa, dentre outras coisas, que somos chamados a um padrão de santificação. E João diz, a primeira verdade que ouvimos é essa base da nossa santificação. É Deus, é a natureza divina, a santidade do Senhor. Veja a segunda verdade que João ele vai nos ensinar. A segunda verdade vai do verso 7, que eu já introduzi, e segue-se até o versículo 2 do capítulo 2. Qual é a verdade? Na primeira, ele mostrou a base da santificação, a natureza do Senhor, santidade. Agora, ele mostra a prática. Percebe que aqui tem teoria e prática, doutrina e conduta. João usa muito esse modelo nessa carta. Conhecimento, comportamento. Saber, fazer. Falar, agir. Por quê? Porque era um modo muito eficaz para combater as falsas doutrinas, que não casava. Esses dois elementos não casavam. Vamos ver. A prática. A segunda verdade é a aplicação prática da santificação pessoal. A base é nosso Senhor. A prática, eu identifico aqui dois elementos principais dessa prática. Quando existe de verdade essa prática de santificação, dois elementos aparecem em nossas vidas, com frequência. Quais são? Verso 7. A comunhão, e verso 8 até o verso 2 do capítulo 2, a confissão. Comunhão e confissão são dois elementos muito presentes na vida de alguém que está sendo santificado. De que maneira? Preciso ler novamente o verso 7. A comunhão, veja, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, um dos resultados, mantemos, pode completar? Comunhão. Com quem? Uns com os outros. Crente que está crescendo, gosta de ficar perto de crente. Amém? O contrário também é verdade. Quando a gente está fraco, dos sintomas é um afastamento dos irmãos. É um desgosto da igreja, no lugar de um gosto pela igreja. Por isso que nós, pastores, já acendemos o sinal amarelo quando o irmão falta um culto. O irmão falta um culto e a gente escreve, senti sua falta. Ele diz, ixi, pastor, só um culto? Ele diz, irmão, não quero deixar você nem faltar o segundo. E pior é quando eu vi que você faltou, e nas redes sociais eu sei por que você faltou. Porque teve uma festinha. Porque teve viagem. Não é que você não pode viajar, mas não viaje muito não. Tá bom? Fica viajando. Não vim, pastor. Tinha um prego para botar numa parede lá em casa. Ô prego amaldiçoado. Por causa de um prego na parede, não veio para o culto. Eu sei, há situações,
justificáveis. Mas esse pode ser um sintoma do nosso esfriamento com Deus. É o nosso distanciamento uns dos outros. Mas vamos enfatizar o lado positivo disso? Quando andamos na luz, queremos ficar perto de outros luzeiros que brilham com a luz de Jesus. Bonita, não é a frase? Louvado seja Deus. Antes de vir para cá, eu vi uma história de uma igreja num país de outro continente, que o pastor fez uma dinâmica interessante. Eu acho que para marcar aqueles irmãos numa época do ano. É o bocal das lâmpadas que chama. Então ele deixou o bocal sem a lâmpada, pastor Lúcio, e entregou uma lâmpada para cada membro da igreja. Quando ele dia de culto, ele trazia, cada um trazia a sua lâmpada e colocava no bocal. Às vezes a igreja estava bem apagada, porque faltaram muitos irmãos. Quando a igreja estava bem iluminada e de longe dava para ver, provavelmente ninguém faltou. E a igreja brilhava mais. Foi uma dinâmica interessante e é uma ilustração de uma verdade espiritual. Onde é que devem estar essas lâmpadas? Está na moda dizer que crê, que conhece em Deus, home office. Qual seria a expressão? É devocional office. Home devocional. Criei isso agora. É devoção em casa. Sim, entra no teu quarto, trancada a tua porta, tenha muita comunhão com Deus. Agora, se isso está acontecendo, uma das coisas que você vai abrir sua porta e se arrumar e querer ir para a igreja. Não existe verdadeira comunhão com Deus e falta de gosto, apetite pela comunhão com os irmãos. Os falsos mestres e os falsos discípulos a quem João está combatendo, eles diziam ser muito iluminados, mas não precisavam uns dos outros. Não existia essa comunhão cristã. Irmãos, observem, nós estamos vendo a segunda verdade. A primeira é a base, a natureza santa de Deus. A segunda, a prática, e 2 elementos. O primeiro elemento, a comunhão. Veja, versículo 7, mantemos comunhão uns com os outros. Olha o segundo elemento, ele começa no final do verso 7, ou melhor, começa no verso 8 e segue. Então, vamos terminar o verso 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observa a sequência, anda na luz, tem comunhão com os outros e existe purificação. Conhecimento, comunhão, purificação. Isso aqui é verdadeiro cristianismo. Isso aqui é crente de verdade. Conhecimento, comunhão, purificação. Conhecimento, isolamento e trevas. Mentimos. Não conhecemos a Deus. Não andamos na verdade. Agora vamos para o próximo si de João, do versículo 8. Si, esse si agora é dos falsos mestres, dos falsos discípulos. Ele está combatendo essa ideia errada. Olha a ideia. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Uma pausa aqui. Pecado nenhum aqui não é que eles não reconhecessem que eles falham, que eles tropeçam, que eles erram, que eles pecam. Aqui, não ter pecado nenhum é a ideia de negação de uma doutrina muito importante na revelação bíblica. A doutrina da natureza humana pecaminosa. Natureza humana pecaminosa. Então, quando eu digo sou pecador, tem um aspecto prático, eu peco, infelizmente. Quando eu digo sou pecador, tem outro aspecto também. Eu, por natureza, sou isso.
Quando eu estou sendo santificado, presta atenção na frase para eu não confundir. Quando eu estou sendo santificado, eu não deixo de ser pecador. Em que sentido? Natureza humana. Mas eu deixo de andar no pecado, prática. Deu para entender, né? Os falsos mestres e seus falsos discípulos negavam a realidade da natureza pecaminosa. É como eu disse, não precisa ser filosófico demais para seguir isso aqui. Hoje em dia, muito comum as pessoas gostarem desse pensamento. Preste atenção quando a gente prega o evangelho, eu acho que eu mencionei isso hoje de manhã. Se a conversa se aprofunda um pouco mais, a gente percebe que a maioria das pessoas não reconhecem que tem natureza pecaminosa. Até reconhece que faz coisa errada, quem não tem pecado, etc, etc. Sou pecador. O apóstolo Paulo, antes da conversão, ele reconhecia ser esse homem de natureza pecaminosa? Não. Mas quando Cristo o encontrou, o salvou, ele passou a enxergar o pecado como algo que faz parte da própria natureza dele. Então segue, João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, que não é realidade a natureza pecaminosa em nós, veja, quem é que está sendo enganado? Quem? Versículo 8. Nós mesmos. João está falando de quem aqui? Dos crentes verdadeiros? Não perca o raciocínio. Não. Ele está falando de uma argumentação dos falsos. Eles estão enganando porque ensinam e sendo enganados. É muito triste, não é? Jesus falou algo semelhante para os fariseus de sua época e ele disse que é cego guiando cego. Dá para imaginar uma cena dessa? Cego guiando cego. Eu já vi 2 cegos andarem pelas ruas de Mossoró. Mas eles tinham uns equipamentos que eu notei que servia os 2. Era aquele princípio de melhor 2 do que 1. Sério. Porque aí diminuiu o risco deles se acidentarem. Mas o princípio geral, cego guiando cego, vai acontecer uma tragédia. E é o que acontece, religião falsa e seguidores da religião falsa, cego guiando cego. Quem está sendo enganado? Nós mesmos, nós os que acreditam nessa falsidade, de que não existe natureza pecaminosa, de que eu não sou pecador. É uma mentira terrível. Satanás gosta dessa mentira, de que as pessoas não se achem pecadoras. Final do verso 8. E a verdade não está em nós. Está perdido. Não reconhece que é pecador. Fica cego. E onde é que está a verdade? A verdade não está neles. Estão perdidos. Agora eles, por eles mesmos, estão bem. Eles, por eles mesmos, são os iluminados. Eles, por eles mesmos, conhecem a verdade e conhecem a Deus. Agora, o si do crente verdadeiro, versículo 9. Essa passagem, não sei você, é uma das passagens muito queridas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os crentes de verdade têm uma consciência de contaminação e têm um desejo de purificação. E qual é o meio para que essa lavagem, limpeza aconteça? Confissão. Se a pessoa não admite que tem pecado, logo não vai confessar. Se não confessa, não há perdão.
Se não há perdão, não há comunhão. Se não há comunhão, não conhece de verdade. Mesmo que disser, falar e falar e falar, o comportamento contradiz o discurso. Quando você é crente de verdade, João diz, existe a comunhão uns com os outros, porque você anda na luz, e existe a confissão dos nossos pecados. Duas posturas são contrastadas aqui, nos versos 8 e 9. O que seria um cristão professo, ou seja, ele diz que é, versículo 8, mas não é. Porque ele nega algo fundamental. Ele nega ser um pecador por natureza. Contrastado com um crente verdadeiro. Ele reconhece que vez ou outra se contamina. Está se manchando. Está se lambuzando no pecado. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença grande. A nova natureza que nós recebemos em Cristo nos tornou, inclusive uma das palavras, títulos que Deus deu para nós. Somos ovelhas. Ovelhas. E ovelha, não sei qual é a expressão aqui, na Paraíba, né? Mas no Rio Grande do Norte tem. A ideia, ovelhas não chafurdam no chiqueiro. A natureza da ovelha, se ela fosse viver no chiqueiro, ela nem iria sobreviver, porque a lã vai ficando cada vez mais suja, pesada, com o chiqueiro. Não é próprio da natureza dela. Agora um porco, eu lembro, meus avós, que não estão mais aqui, eles tinham um chiqueiro. E eles criavam porcos. Eu chegava lá, né? A vida dos porcos era ali. E eles estavam felizes. O crente não vive se lambuzando no pecado. O pecado continua sendo sedutor para nós, continua. Há momentos que a gente demora mais do que outros a sair de alguns pecados. É verdade. Tem pecados que nós vamos lutar contra eles até o dia de Cristo. É verdade. Mas nós lutamos. Nós não nos lambuzamos, nos esparramamos e curtimos e queremos viver assim. Amém? Nós somos ovelhas. Glória a Deus. Pastor Paulo ia dizer aleluia, aleluia. Como é? Amados, quais são os dois elementos de uma prática que realmente indica santificação? Comunhão e confissão. Vamos seguir? Versículo 10 do capítulo 1. Se dissermos, ele volta para os falsos. Os falsos, olha o que eles diziam. Se dissermos que não temos cometido. Você notou a diferença entre a declaração do 8 e a do 10? A do 10, não temos pecado. É a ideia de natureza. Agora, no 10, isso no 8, desculpa. Aí no 10, não temos cometido. Em outras palavras, não chama de pecado os pecados. É muito comum também isso, hoje em dia. Camuflar pecados, dar outros nomes para o que a Bíblia diz, pecado. E tem uma coisa, tem uns nomes chiques. Tem uns nomes até em inglês.
Nós até criamos um hábito de batizar alguns pecados com outros nomes. Às vezes, de modo até não tão intencional, nós falamos, é uma falha. Às vezes, sem tanta intencionalidade, a gente diz, foi um mal entendido. Parece Chaves, né? Foi sem querer. Foi um escorrego. Nós usamos, às vezes, palavras leves para amenizar uma coisa que é grave. Grave, principalmente se a gente olhar para o nosso Deus, que nele não há treva nenhuma. Qualquer pecado nosso já deveria nos incomodar. Porque qualquer um deles é contra Deus. Deus é luz. Pensamentos impuros, palavras torpes, comportamentos que não convêm aos santos, longe de nós. A Bíblia diz que nós devemos até fugir da aparência do mal. Quanto mais praticarmos. A Bíblia diz que tem algumas palavras e conversas que nós não deveríamos nem mencionar entre nós. O Senhor está me transformando. Glória a Deus, pastor Pedro. Mas vez ou outra, minha esposa lembra, ele disse, isso aí é o velho Charles. Meu pai é muito engraçadinho, sabe? Aí eu peguei isso dele. Inclusive, uma vez eu estava andando com ele no centro de Mossoró. Aí eu fiz uma brincadeirinha e disse, ih, rapaz, Charles é igual a mim. Porque ele tem a voz bem assim, né, pastor Luiz? Depois eu fiquei pensando, eu sou igual a papai nisso? Não é bom. Às vezes minhas gracinhas passam dos limites. É o velho Charles se lambuzando no pecado. Só o Espírito Santo de Deus, que às vezes usa minha esposa, todo dia, viu? As esposas têm uma habilidade, né, irmãos? Sem brincadeiras, Charles. Mas todos nós parece que temos coisas do nosso velho homem que ainda aparece com muita frequência. Temos que parar para pensar nessas coisas com mais seriedade. Ele me salvou por inteiro e Ele quer me transformar por completo, por inteiro. Amém? Versos 1 e 2 do capítulo 2, para nós caminharmos para o final. Filhinhos meus. Mas vamos revisar aqui. João mostrou até agora que a santificação pessoal do crente verdadeiro, ela tem como base a natureza de quem? Do nosso Deus. Ele é luz, que é sinônimo de santo. Não há nele treva nenhuma. Essa é a base da transformação dos filhos de Deus. É a própria natureza do nosso Deus. A prática ela tem dois elementos nesse texto. Quais são? Comunhão com os outros luzeiros e confissão. Agora veja o aspecto da confissão. João traz à memória dos irmãos uma verdade maravilhosa para quando o crente peca.
versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O que é que deve ser comum num filho de Deus? Andar na luz. Em outras palavras, não viver pecando. Os falsos mestres, os falsos discípulos, não precisava você se importar com isso. Ah, eu gosto daquela igreja. Qual é a igreja? Aquela igreja deixa eu vestir a roupa que eu quiser, falar do jeito que eu quiser, cortar o cabelo do jeito que eu quiser, andar com quem eu quiser. Ou seja, essa igreja deixa você continuar perdido. Um colega meu do ensino médio, foi quando a minha conversão aconteceu, eu estava no ensino médio. Aí um colega, meu principal amigo do ensino médio, era um roqueiro, não sei por que eu era amigo dele. Aí cheguei bem alegre no ensino médio, dizendo a ele que agora eu sou crente. Aí ele disse, parabéns, mas eu vou logo dizer uma coisa. Ele foi bem assim, agora pode se preparar, porque os crentes vão ficar sempre olhando para você e dizendo o que é que você deve fazer e o que não deve fazer. Hoje, quando eu lembro dessa frase, aí eu digo, amém. Porque se eu começar a viver como eu era e ninguém se importar comigo, que tristeza. Que tristeza. Eles estão me tratando como se eu não fosse um deles. Eu quero que vocês me tratem como um de vocês. É claro que eu não vou gostar de cara quando você chegar e disser assim, Charles, eu queria conversar com você. Vixe, já sei que vem. Por que você falou isso, você fez isso, você está assim fazendo. Mas tenha paciência comigo. Tenha misericórdia de mim, tenha longanimidade e me ajude a mudar. Amém? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, um estilo de vida de um crente é uma vida de pureza. Esse é o normal do crente. É o normal do crente. O normal do descrente é pecar. O normal do crente é não pecar. Mas nós pecamos, irmãos. E João sabe disso. Por experiência própria. E ele tem que ensinar os outros. Então, se, verso 1, não é, do capítulo 2. Se todavia alguém pecar, alguém aqui é um dos crentes. O que é que João lembra? Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que alívio. Eu não devo pecar, mas que alívio. Pequei, o problema do meu pecado já está resolvido perante Deus. Em um aspecto ele já está tratado. Em que aspecto? O aspecto judicial. O meu advogado Jesus intercede por mim, já levou essa causa perante o Pai e já resolveu o processo. Agora tem um aspecto não judicial. É eu chegar e confessar o meu pecado, que já foi tratado pelo Pai na pessoa do Filho Jesus. Tratar meu pecado confessando e confiando em quem? Em quem? Em mim mesmo? No pastor? Na pessoa que me ajudou? Eu não confio em mim mesmo. Não confio nas pessoas nesse sentido, para me manter puro. Esses podem ser instrumentos para me ajudar. Mas a minha confiança na minha purificação é o Senhor. Amém? A minha confiança é de que eu vou dormir em paz, mesmo depois de ter cometido alguns pecados durante o dia, porque eu confessei e está seguro que Deus perdoou por causa do seu Filho Jesus Cristo. Agora note, ter o advogado Jesus junto ao Pai intercedendo por mim não é estímulo para eu viver no pecado. Que ainda tem alguns que querem pensar assim, né? Raciocinar assim. Quando Paulo ensinou a graça, tinha gente que dizia, então se a graça é assim, então você peca mais para Deus perdoar mais, para ter mais graça. Ele disse, dá vontade de dar um... Aí
O tapa de Paulo é: de modo nenhum. Esse raciocínio não é cristão. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Agora, quando a graça superabundante opera na gente, o que é que ela faz? Ela cria em nós um desejo de agradar a esse Deus. Desejo esse que na prática vai ser viver não pecando. Amém? Versículo 2, para encerrar. Ele, Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados. Você conhece essa palavra lá do Antigo Testamento, no sistema levítico instituído por Deus, no ritual de oferta de animais, de sacrifício de animais, do derramamento do sangue e todo aquele simbolismo. Esse aspecto da propiciação era aquele momento em que a tampa do propiciatório estava coberta com sangue, como um símbolo da aceitação de Deus, de que Ele não ia mais derramar a sua justa ira sobre aquele pecado ou aquele pecador. Por quê? Porque houve um sacrifício mediador, houve um sangue propiciatório. E essa justiça, essa ira justa que seria derramada para condenar, não vai ser mais. Por quê? Porque o justo, Jesus, levou sobre si os meus pecados. Eu pequei, então eu devo correr para o Senhor para pedir perdão, com a certeza e a alegria de que Ele perdoa, de que Ele é a propiciação pelos meus pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os falsos mestres e seus discípulos ainda tinham chance de conhecer a Deus, de serem iluminados de verdade. Mas eles precisavam de quê? Eles precisavam reconhecer: sou pecador, tenho cometido pecados, se arrepender, chegar diante de Deus, que é luz, não tem treva nenhuma, e clamar a Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados e me recebe. Não mereço, mas eu sei que o Senhor é gracioso, sei que o Senhor pode me salvar, porque seu Filho Jesus pagou a minha condenação. Irmãos amados, eu concluo lembrando que aos olhos de Deus, pecado é tão sério, mas tão sério, que a solução eficaz e absoluta foi Deus ter dado o seu Filho para morrer por nós. Deus é amor, amém? Deus cuida da gente todos os dias, amém? Deus cuida até dos ímpios. Jesus lembrou isso. Faz nascer o sol sobre justos e injustos. Mas não esqueçamos a gravidade do nosso pecado. Custou a morte, a encarnação, morte e humilhação do perfeito Filho de Deus, o Senhor Jesus. Concluindo, cuidado com uma vida no pecado. O pecado é enganoso, ele mente. E às vezes a gente gosta dessa mentira. Ele mente sobre a comunhão com Deus, versículo 6. Faz alguns pensar que tem comunhão com Deus quando não tem. Versículo 8, mente sobre a própria natureza da pessoa, faz a pessoa pensar que ela é boa e não é pecadora. Ele mente sobre a ética da pessoa, a pessoa pensa que ela tem uma moral que Deus aceita, versículo 10, mas a pessoa tem cometido pecado. Venha para a cruz, venha para Jesus. Em Jesus só existe verdade. Em Jesus só existe luz. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a luz dele raiar sobre o seu coração, mostrar todas as impurezas, mas tudo isso para perdoar você.
para lhe purificar de todo pecado, para você ser mais uma luz do mundo. E daí para frente, sua vida ser marcada por santificação pessoal. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pastor Pedro, pode orar, por favor?